Olá, minhas amigas, meus amigos. Eu sou o professor Pedro Barroso, sou professor de oratória há 51 anos e sou formado em direção teatral e interpretação pela primeira universidade na área de dramaturgia, de direção teatral, de interpretação, a primeira da América Latina. Eu me formei nesta faculdade, que é a Universidade Federal da Bahia. Me formei em 1979. Claro, imagine quando eu entrei nesta faculdade. Em 79 eu me formei, não é isso? Então, eu me formei em direção teatral e interpretação para poder servir melhor a nobre arte de levantar, falar e vencer, que é a oratória. Também tenho várias peças teatrais escritas, dirigidas por mim, por outras pessoas. E temos 11 livros publicados. Agora eu estou tendo o prazer e a honra de ser entrevistado, bater um papo com Emily, uma jovem talentosa, publicitária, de mão cheia, que é a grande revelação nesta área da multimídia, mídias sociais. Boa noite, Emily. Bom dia ou boa tarde. Como é que está você? Tudo em paz, professor. É um prazer estar aqui com o senhor e participar dessa gravação. Pronto. Emily, ela vai me fazer as perguntas, porque ela sempre teve curiosidade em me perguntar sobre este fantasma avassalador que persegue pessoas, e este fantasma destrói talentos. Por que destrói talentos? Aí Emily quer me perguntar sobre essas coisas, sempre ela teve interesse em me perguntar. Emily, então você com a palavra e saúde os nossos seguidores aqui no YouTube, em nosso canal Super Indico. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar ao lado do professor Pedro Barroso, com quem tanto aprendi. E hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas com ele, saber um pouco mais da história dessa pessoa fantástica e tenho certeza que essas perguntas e respostas também podem ajudar bastante vocês que estão ouvindo. Então fiquem até o final que vocês vão ganhar muito com isso. Muito importante isso, valeu. Mas como é que está você também? Tudo em paz. Na paz, né? Ô, Emily, já que você disse que está tudo em paz, para você, o que é paz? Paz é você estar satisfeito com todas as áreas da sua vida, pelo menos a maioria, a maior parte delas, e você está no caminho certo dos seus objetivos, das suas metas. Isso é estar em paz, ter saúde, ter felicidade, estar ao lado de pessoas que te fazem bem. A parte mais importante para mim é estar ao lado de pessoas que te fazem bem. Isso é o que mais te traz paz. Eu sempre, quando você disse isso, eu me lembrei de uns ensinamentos que eu tenho tido contato, que diz assim: seja o sol para você e a luz para quem está ao seu lado. Seja sempre isso. Isso é muito importante. E qual é a pergunta que você gostaria, quais as perguntas que você gostaria de me fazer? Vamos lá, eu trouxe algumas no meu caderninho aqui do professor. Esse caderno é milagroso. Não são poucas. A primeira é como o senhor define a oratória e qual a importância dela na comunicação eficaz? Então são duas perguntas em uma, né? Isso. A primeira, vamos subdividir. Como o senhor define a oratória? Pronto. Como é que eu pessoalmente defino a oratória? A oratória é um apanhado de técnicas, para que você possa verbalizar suas ideias para que o outro compreenda com clareza. Porque a comunicação, ela só é verdadeiramente eficaz, você só consegue alcançar o seu objetivo quando você é claro. E eu digo que a maioria dos conflitos existentes na humanidade ocorrem por conta de uma comunicação mal feita. A comunicação, quando ela é clara, o conflito some.
o grande causador do conflito, no namoro, no noivado, no casamento, na convivência, com parentes, amigos, etc., é falta de nitidez, clareza naquilo que você quer dizer. Porque às vezes, quando a gente está se comunicando, às vezes a gente fala alemão e a outra pessoa ouve em português e vice-versa. E aí é uma torre de Babel. É o grande problema. Então, para mim, oratória é quando você se comunica de forma clara, através das técnicas, e o outro compreenda com clareza. Perfeito, professor. E qual a importância da oratória na comunicação eficaz? Ora, a oratória, por exemplo, você trabalha com publicidade. Você trabalha com a comunicação, com a oratória em vários níveis, através de imagens, de escritos, né, de vídeo, de áudio. É uma oratória muito completa, muito complexa, inclusive. Né? Antes dos vídeos, das películas e etc., a oratória ela era muito presencial. Não era como está tendo aqui, através de um vídeo. O orador deveria e precisava estar numa sala, num auditório, num palco, num palanque, falando para multidões. Bom, aí tudo bem, mas agora ela é mais complexa, porque vai requerer muito mais técnicas, muito mais. Você tem que ter mais conhecimento, mais ferramenta, mais instrumento para poder persuadir, convencer ou dissuadir a pessoa que está do outro lado. Você não está presencial. Está desta forma que nós estamos aqui. Então, a oratória ela é eficaz, ela é muito importante, é complexa, mas ela é muito importante. Ela vai decidir bastante o seu destino. Você que está me ouvindo, em cima desta pergunta que ele me fez, o que você vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 15, 20? O que você vai ser? Ou vai deixar de ser, ou deixará de ser, vai depender da forma, da maneira que você vai desenvolver a sua loquacidade oral, a sua comunicação verbal. Se você sabe que aquela pessoa fala português, você tem que falar português para ela. Certo? E usualmente nós falamos uma língua que o outro não entende. E aí gera confusão. Então o que você vai ser? O seu futuro material, cultural, né? Tudo vai depender da forma que você vai se comunicar com o outro. Então, a oratória, a comunicação eficaz, ela vai ser o divisor de águas em sua carreira profissional. Professor, se me permite, respondendo essa pergunta agora, me faz pensar que a comunicação é uma coisa tão comum, porque você precisa se comunicar com as outras pessoas para viver em sociedade. E a gente acaba passando despercebido muitos pontos como esses. A gente não tem o costume de parar para ver os detalhes, né? Que a comunicação tanto pode abrir portas para você, como pode fechar muitas portas. E são detalhes que fazem toda a diferença, né? No seu dia a dia. Exato. Tanto é que na seleção, no RH da empresa, uma seleção, você convidar alguém para ser parceiro de uma empresa, né? Ser um colaborador, você vai ter de entrevistar a pessoa. E através dessa entrevista, você vai deduzir se ela vai servir para conviver com sua empresa ou na sua empresa, depois daquela conversa que você tiver com ela. A impressão que a pessoa irá deixar, ela é muito importante. E, infelizmente, as pessoas, às vezes, poderão não estar num dia bom, e aí, estando num dia ruim, uma entrevista dessa, a pessoa pode perder a oportunidade da sua vida e também perder a oportunidade de servir bem aquela instituição, aquela empresa. Certo? Daí,
você tenha muito atenção a esse elemento da comunicação e do seu momento espiritual, do seu momento emocional. O momento emocional decide bastante, porque nós somos um oceano de emoções, nós somos seres emocionais, nós somos influenciados pelas emoções, não só as internas, com nossas ruminações interiores, mas sobre os nossos órgãos distintivos que ficam captando as impressões que estão ao nosso redor. Isso tudo influencia na gente. Perfeito, professor. A próxima pergunta é: quais são os principais elementos-chave de uma boa oratória e quais habilidades um orador deve desenvolver? A primeira, dentro dessa segunda, é quais os pontos-chave da oratória? De uma boa oratória, exato. Bom, vamos lá. Boa pergunta. Para você falar em público de uma boa oratória, você precisa, na época de, até pouco tempo atrás, Aristóteles, o tripé aristotélico do grego Aristóteles, que foi aluno de Platão, foi discípulo de Platão, e Platão, por sua vez, foi discípulo de Sócrates. Olha que trio maravilhoso. Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles ele criou o tripé da oratória, que é a expressão corporal, a voz e o conteúdo, os três elementos. Expressão corporal, voz e o conteúdo. Então, o orador ele precisa ter esses três elementos. Mas a gente, com a evolução, a gente coloca mais um item, a emoção. Você pode ter uma boa expressão corporal, a expressão corporal de um ator famoso, um ator da linha de Konstantin Stanislavski, ou da linha de Bertolt Brecht, né? Ou de Grotowski. Você pode ser um ator desta toada, principalmente Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, que é um grande dramaturgo, também um diretor teatral e um teórico do teatro, mas eu diria Konstantin Stanislavski, que para mim é o papa da formação do ator e da criação da personagem. Konstantin Stanislavski, você pode ser um ator da linha de Stanislavski, bom, completo. Você pode ter uma voz de um Pavarotti, uma voz muito boa. E pode ter o conteúdo de um Platão. Esses três elementos. Mas você pode estar com o seu emocional fragilizado. O emocional é quem vai dar gás, é quem vai vestir a expressão corporal do orador, porque se ele estiver deprimido, triste, melancólico, teve problemas, ele não vai ter uma postura proativa, positiva, resiliente perante a plateia. Ele não vai mover a plateia, não vai inspirar a plateia. Ele vai ficar cabisbaixo, olhos fitos ao chão, a expressão corporal meio desengonçada, a voz dele vai tergiversar, vai ser uma voz melancólica, uma voz tristonha, que não vai empolgar nem mover a plateia. Porque o orador ele tem que mover a plateia. E o conteúdo dele não vai sair perfeitamente. Poderá até dar um branco na memória, por conta da emoção. Daí, pedindo licença a Aristóteles, grande Aristóteles, grego Aristóteles, aluno, discípulo de Platão, e Platão, por sua vez, discípulo de Sócrates, a gente coloca este elemento chamado emoção. Emoção.
A emoção é fundamental. Agora, você está com sua emoção super equilibrada. Mas se você não tem uma boa expressão corporal, você não tem uma voz que visite todas as oitavas do teclado do piano, as 8 oitavas, quase 8 oitavas. Né? Você vai na clave de Sol, de Fá, com suas 2 pregas vocais. Né? A voz do orador é um piano, é um instrumento musical, é o instrumento mais perfeito, né, existente no planeta Terra. Não tem outro. O piano é o imperador da orquestra, mas a voz humana supera tudo. Né? Supera. Pois é, então não adianta ter uma voz muito bem trabalhada, uma voz melíflua na hora certa, uma voz agressiva na hora certa, ríspida na hora certa, e ter um conteúdo aristotélico de Platão. Né? Não adianta ter tudo isso se o emocional não estiver bem. E se o emocional está bem e os 3 elementos não estiverem bem com o orador, não vai servir. O orador, ele tem de ter esses elementos enfechados dentro dele, como parceiros. Aí você me pergunta assim, sim, mas e a indumentária? E as vestes do orador? Que já foi colocado aqui. Emoção, expressão corporal, voz e conteúdo. E as vestes? Né? As vestes são importantes. São a indumentária, as vestes de acordo com o ambiente. Claro, você não vai fazer um discurso fúnebre com a roupa tropical. Não vai para um velório com a roupa de abacaxi, de flores, etc. Não vai, você vai com a roupa bem contrita, com a indumentária contrita. Você vai para o tribunal do júri, também você vai com a indumentária adequada. Agora, você vai fazer um discurso num clube para jovens, num acampamento que vocês estão programando aí no acampamento, né? Aí você já vai à vontade. Eu fui fazer, eu me lembro que hoje tem uns 20 anos, 20 a 25 anos. Tem 25 anos, mais ou menos. Eu fui ministrar um curso num local da Bahia chamado Morro de São Paulo. No Morro de São Paulo. E eu gosto muito de tomar chuva. Né? E lá eu fui para o Morro de São Paulo ministrar um curso. Quem não gosta, né? Tomar chuva. Aí lá vai eu, parlamentado, todo parlamentado. Mas o Morro de São Paulo, logo ali está a primeira praia. Lá é a primeira praia, segunda praia, terceira praia, quarta praia. Mas todo mundo de bermuda, de maiô, de biquíni, só não tinha de topless. Aí é o seguinte, rapaz, eu estou um extraterrestre aqui agora. Pronto, aí eu tirei o paletó, eu fiquei de camisa normal e tal. No segundo dia eu já fui mais à vontade. Entendeu? Normal, então é de acordo com o ambiente, você não é professor. Mas um bom orador não é aquele que perscruta, que pesquisa antes quem é o seu público, para chegar lá com a roupa adequada. Claro, mas me disseram assim, é para donos de hotéis e pousadas. Donos, empreendedores de hotéis e pousadas, na minha ignorância, que todos nós somos limitados, e eu aí errei e aprendi com este erro. Sabe o que falo tanto de conhecer o público, fui pesquisar e a informação boa. Quem é o público? Dono de hotéis e pousadas. E aí foi muito bom esse curso, me marcou bastante, porque eu seria substituído, depois de mim viria um outro professor, um outro instrutor para ministrar um curso sobre economia. Foi muito bacana. Então, esse professor, gostava dele, não sei se ele está vivo, se está morto, por onde ele anda. Só sei o seguinte, que eu disse, olha,
não vou citar o nome dele aqui. Ele disse, olha, fulano que vai me substituir, ele vai chegar amanhã, ele é muito melhor do que eu. E era muito melhor do que eu. Ele era um cara fabuloso. A presidente da associação, lá dos donos de hotéis e pousadas, ela tem um nome polonês. Aí eu estava hospedado na pousada dela, uma pousada muito boa, e ele também ia se hospedar. Aí eu criei aquele clima que ele era um cara, né? E criei expectativas positivas. Provavelmente ela fez uma fantasia na cabeça dela. Ela estava separada, né? Tinha se separado. Aí mexeu com os hormônios da nossa aluna, da nossa amiga. Moral da história, ele se casou com ela. E o senhor ficou cupido? Não, quando eu procurei saber, quando eu liguei para ela, vem cá, ela falou assim, você não imagina? Imagina, professor, porque eu estou aqui, eu estou morando. Como é que eu vou imaginar? Eu sou Pedro de Oxóssi, mas não sou tão vidente assim. Aí ela disse, com fulano e tal, eu fiquei muito feliz. Entendeu? Ele ficou ministrando na pousada dela. E continuou fazendo palestra. Mas voltei ao Morro de São Paulo várias vezes para ministrar cursos. E ficava lá, poxa, me agradeceu bastante, e ela também. Viu? Então, essa, a segunda da primeira, né? Sim, que seriam os elementos-chave, né, de uma boa oratória. E quais habilidades um orador deve desenvolver? Para mim, a habilidade que o orador deve desenvolver é o controle emocional na hora de enfrentar um público ou alguém hostil na plateia. É cruel. Você está se apresentando, já pensou, você tem que idade? 21 anos, ele tem. Então aí você vai fazer uma palestra sobre publicidade, mídias sociais, aquela onda toda. Então tem uma pessoa lá que você nunca fez mal a essa pessoa. Ela nunca lhe viu, você nunca a viu. E ela está olhando para você, fazendo caras e bocas, fazendo careta, entortando os olhos, a boca, botando a língua para fora, parecendo um capeta que fugiu do inferno, que o Satanás não aguentou e disse, olha, vai para lá, menina, vai dar um giro lá na terra. E o Satanás não aguentou e ela terminou caindo no seu auditório, onde você também não aparece. E ela começa a querer fazer isso. O que é que pode acontecer? Lhe desestabiliza emocionalmente. Você pode dar um branco em sua memória, você pode ter uma discussão veemente e perder as estribeiras. O controle emocional, para você lidar com pessoas hostis, com diabretes que fugiram do inferno para vir lhe atazanar, isso é muito importante. Você ter essa maestria, dominar seu emocional nesse momento. Requer que você tenha equilíbrio, antes de mais nada. E um preparo prévio, porque eu sempre oriento os meus alunos. E eu faço isso também. Eu quem se beneficia sou eu. Eu vou fazer um curso de oratória, uma palestra, eu antecipadamente eu faço minha reflexão, eu me recolho ao meu grande ali de dentro, ao meu interior e busco a ajuda do Criador. Tá? Não de forma religiosa, fanática, não. Tá entendendo? Mas eu faço aquela viagem ao meu grande ali de dentro e saio dali blindado para poder dar o meu melhor para aquelas pessoas que estão ali presentes. E se porventura aparecer um desses diabretes, fugitivos do inferno, tá entendendo? Enviado do capeta. Enviado do capeta. Enviado do capeta vai poder me blindar à vontade. Eu sempre me encontro com eles por aí, sabe? Mas aí a gente faz uma reza boa para ele subir, se evaporar. Maravilha, professor. A terceira pergunta é como superar o medo ou nervosismo ao falar em público? Bom,
essa parte é chave. Por exemplo, quando você tem que colocar uma plateia, né, para você falar assim, 50, 60, 100 pessoas que você nunca viu, entendeu? Pessoas que com formação, você formação misturada, você sente nervosismo, olhando para a câmera ali, você sente nervosismo, por que você sente? Porque é um ambiente desconhecido, você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você, se o que você está falando realmente tem lógica, até você duvida de si mesmo naquele momento. Mesmo que você tenha estudado aquilo, que você tenha respaldo no que está falando, mas você sempre vai se importar com o que os outros estão achando de você, se você está fazendo a coisa certa. Pelo menos o que acontece comigo é isso. Eu me preocupo com o que os outros estão pensando. Maravilha. Então, Como superar o medo, o nervosismo, falar? Veja bem, eu fiz uma pergunta, Emily fez uma pergunta, eu fiz uma pergunta a ela, então eu tenho que responder essa, eu tenho que informar vocês sobre o que Emily respondeu, para depois eu responder esta, porque aí é um assunto novo sobre a pergunta. Não é isso? Ela disse que é um público diferente, novo, ela vai ficar preocupada com o que as pessoas se vão gostar ou se vão. Exato. É isso? Isso. Exato. Então, veja bem, essa performance, geralmente, o ser humano que tem este tipo de preocupação, ele tem que ter misericórdia dele mesmo. Ele tem que saber se perdoar. Sabe? Provavelmente você é um tanto perfeccionista. Certo? Então não pode ser perfeccionista com você mesmo. Você não pode ser seu algoz, seu verdugo. Não. Você tem que se perdoar. Porque todos nós erramos. Certo? E a gente entrar em autocomiseração porque errou é ruim. Porque quem vai sofrer somos nós. E a plateia é humana. Ela vai compreender que você é humano também porque ela é humana. A primeira coisa que você tem que compreender é que ela é humana assim como você. E se você se preocupar demais com o que vai dizer, se vai agradar ou não, você pode dar um branco, pode se esquecer. Certo? Então você vai ficar mais preocupado em agradar a plateia que está ali do que transmitir a mensagem que aquela plateia precisa ouvir. Certo? O que você precisa ser perante as pessoas é verdadeira, autêntica. Sabe? Dizer para elas essas coisas e tal. Agora, não seja o seu carrasco, não seja o seu verdugo. Tenha compaixão por você mesmo. Sabe? Viaje para dentro de você e você veja que você merece ser protegida por você mesma, ser perdoada por você mesmo. Porque o erro é uma oportunidade que a gente tem para crescer. E tem até uma passagem bíblica, sabe? Eu não só leio a Bíblia, eu leio outros livros sagrados, né? Mas a Bíblia é um livro sagradíssimo e que coloca o seguinte: para receber a coroa, você tem que sangrar. Ou seja, a gente tem que errar. Sabe? O erro é um grande professor, é um mestre, a gente deve agradecer. Sabe? Agora, o que não pode é você não se perdoar. É horrível isso. Isso é prejudicial para a nossa alma. É se perdoar. Então, quando você enfrentar uma plateia, você se ela acertou errado, as pessoas têm mais medo não tem medo de falar, tem medo de errar. No seu caso aí, tem gente que não tem medo de falar, tem medo de errar em público. O que é que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu não se preocupe com o que pensam sobre você. Porque aquelas pessoas que mais cobram de você, que você acha que deve dar satisfação, essa pessoa é que menos se preocupa com você, é que menos lhe protege. Então, eu digo aos meus alunos, olha, aquele que você mais dá satisfação, no dia que você morrer, que for o sepulcro, essa pessoa nem para o seu velório vai dizer, já foi tarde.
e você se preocupou tanto com essa pessoa e deixou de aproveitar as delícias da vida por conta disso. É como dançar. Tem gente que gostaria de dançar e que gosta de dançar, mas só vai dançar quando o salão está cheio, quando todo mundo está se batendo um com o outro. Aí ela se esconde no meio da multidão e fica dançando para ninguém ver. Então, vai esperar encher o salão, certo? E a vontade que ela tem é de assim que a primeira nota musical é emitida, ela cair no meio do salão e dançar. Mas ela tem vergonha, tem medo do julgamento das pessoas que estão ali presentes. Certo? Tem gente que tem vontade, às vezes, eu tenho vontade de parar o carro no semáforo, aquele semáforo que demora, eu tenho vontade de botar o som do carro alto e dançar na pista, na rua, e depois eu estou no carro sem dirigir. Eu não gosto de propor, eu sei que estou doido. Sabe? Mas, quer dizer, aí eu estou preocupado com essa parte. Pelo menos essa eu me preocupo. Se eu chego, está doido, porque ele está doido. Aí ninguém vai me contar atrás, ele está doido, está doido, está doido. Certo? Mas é isso, não, brincadeira. Então a pergunta é como superar o medo e o nervosismo de falar em público. Pronto. Como superar o medo e o nervosismo de falar em público? Olha, o medo é algo aterrador. Ele limita. O cemitério está superlotado de pessoas talentosas que tiveram medo de falar em público. Numa entrevista de rádio, TV, uma entrevista de emprego, porque tem medo. E esse medo, a pessoa que tinha tanto talento, tanto conteúdo bom, mas levou para o cemitério porque tinha medo de falar em público. Então, como superar? A primeira coisa que eu faço com o meu aluno no curso de oratória, quando ele tem bastante medo, eu nunca deixei um aluno meu com medo de falar em público. Infelizmente, eu tenho de lhe dizer isso. Eu nunca deixei. Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque parece um pouco arrogante. Sabe? Assim, eu 100% é verdade. Eu nunca vi rastro de cobra, nem coruja de lobisomem. Aluno meu, eu não deixo sentado à beira do caminho, sem nenhuma resposta. Ele levanta, fala e vence. E ele fala com maestria. Ele começa bem, desenvolve bem e conclui com dignidade. Ele conclui de forma irreprochável. Isso aí eu tenho feito, como você acabou de ouvir no começo, eu citei. Tem 51 anos que eu trabalho nesta área. Desde 1972. Você que é bom de matemática, eu vou de matemática, sabe? 51 anos. Meio século. E um ano. Meio século E um ano. E um ano. Eu me lembro de um filme que eu assisti, que no momento me foge da memória, que ele pega um jovem discípulo pergunta ao mestre: você é o filho de Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Aí o discípulo pergunta ao senhor, de Priscas Eras, você é muito velho, né? Ele diz: não, em relação a uma montanha, eu sou um pé de alface. Eu sou tão novo. Agora, em relação ao alface, eu sou velho, porque o alface são 30 dias, 30 dias para se colher. Ele disse: em relação ao pé de alface, eu sou velho, mas uma montanha, eu sou um bebê. Muito bem. Ele disse: quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 100 mais um. Um ano eu tenho. Ele tinha 101 anos. 100 mais um. Então, eu tenho realmente 51 anos que trabalho nesta área e já logo em seguida eu fui presidente de uma federação estadual de teatro, fui eleito, né, muito novo, e em 1976 eu entrei no curso superior de direção teatral e interpretação, que foi o primeiro curso da América Latina, desta área.
pela Universidade Federal da Bahia e de lá para cá continuo me esmerando para poder servir melhor aos meus alunos e aqueles que me procuram. Não só quem tem medo de falar em público, mas aquelas pessoas que querem se burilar, se esmerar mais ainda nesta nobre arte de levantar, falar e vencer. Então, eu faço com os meus alunos um trabalho de desbloqueio que é tranquilo, não tem problema nenhum. Eles falam à vontade. Aí não param mais. A minha preocupação é depois equalizar, para ele não falar pelos cotovelos, certo? Que também é um perigo. Né? Aí foi como fazer. Perfeito, professor. Como superar o medo ou nervosismo ao falar em público? Certo. Tranquilo. Comigo eu faço isso, eu tiro, como diz na linguagem jovial, eu tiro da lata. Não perde muito tempo não, é rápido. E quais estratégias você recomenda para melhorar a confiança e a desenvoltura? Confiança. Por exemplo, você acabou de dizer o seguinte: pô, eu me preocupo muito com o que as pessoas vão falar sobre mim. Se meu cabelo está bom, se isso está aquilo, se minha maquiagem está boa, como é que eu estou, se eu estou gaguejando, se eu vou errar na gramática. É impossível não errar na gramática quando você fala de impróprios. É impossível. Né? É impossível. Né? Você redigir um texto é uma coisa, ele falar é outra coisa. Né? Então não se preocupe muito com isso. Vá falando à vontade. Agora, realmente, você tem de começar a não dar poderes para a plateia. Não ter poder. Não tire o seu poder. O poder que você tem é seu. Aí você vai entregar o seu poder para outra pessoa. É como se você entregasse o seu controle remoto. O seu controle remoto. É como aquela pessoa que se casa com um homem ou com uma mulher que fica ali manipulando. Se você sorrir, ele ou ela não gosta que você está sorrindo. Se você está com um semblante contrito, ele também não gosta. Aí você vai ficar refém à mercê daquele controle. Então, se você entrega o seu controle emocional para a plateia, você não vai ter sucesso em sua oratória. Você tem que ganhar muita confiança. E essa confiança você adquire, né, tomando o curso de oratória, tomando o curso sendo acompanhado por um profissional mesmo. Né? Claro, existem muitos profissionais bons, inclusive existem melhores do que eu, não tenho dúvida alguma, porém, não é porque eu tenho 51 anos que trabalho com isso que eu parei no tempo. Tá? Eu estudo bastante inteligência artificial, algoritmo de Big Data, sabe? E eu estou navego nessa área aí como qualquer adolescente, tá entendendo? E olhe lá. Até melhor. Ou até melhor. Ou até melhor. Com certeza. Certo? Então, aprende e tal, não é problema nenhum. Mas mesmo assim, tenho certeza que existem pessoas que desenvolvem um trabalho tão bom quanto o meu, ou melhor. Eu tenho 11 livros publicados e me formei. Tenho a minha graduação, tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado, mas a minha graduação é em direção teatral e interpretação. Trabalhei, fui assistente de direção de um dos maiores diretores de teatro da Broadway. Dos maiores. Ele é o diretor da Universidade de San Diego, na Califórnia. Dos maiores. Floyd Gaffney. Era lá em Berkeley. Essa universidade famosa, muito boa. Eu fui assistente de direção dele, montando os espetáculos. Tranquilo. Mas qual é a próxima dele? Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao falar em público e como evitá-los? Um deles é falar sem estar preparado. Você vai fazer um discurso, vai se apresentar para um cliente, para uma plateia, se prepare previamente. Você vai pegar um cliente grande, você trabalha com marketing. Então você foi chamado como gestor de uma grande empresa multinacional.
Eu sei que você fala vários idiomas. Aí o que é que ocorre? Aí você vai ser entrevistado por uma empresa multinacional. Olha, se prepare antes. Estude o perfil daquela empresa. Veja todas as mídias, todas as publicidades daquela empresa. Estude o perfil da empresa, o que você pode melhorar. Isso não é coisa de amador, é coisa de profissional. Quando você sentar-se à mesa com o gestor, é meu caminho. Você vai ver qual é a dor da empresa, o que a empresa está precisando. Conhecer o seu público previamente é fundamental. Primeiro, conhecer o público. Uma outra coisa, você terá de conhecer o local, já no caso de um discurso. Você vai se apresentar ao ar livre, no auditório, né? Como é que é a acústica deste ambiente? Vai ter microfone de lapela, microfone sem fio, microfone de pedestal, vai falar sentada, vai ter aquela mesa de autoridades, você vai ficar sentado ali na mesa, vai ter um púlpito. Isso tudo você vai ter de conversar com o cerimonial para lhe dar as informações devidas. Se você vai usar mídias da cachorro, vai usar? Vai. Então, vá primeiro testar a mídia, porque pode pifar o material. E aí? Como já aconteceu muitas vezes, e acontece diariamente. Eu me lembro, eu fui ministrar o primeiro Congresso Nacional dos Jovens Advogados, promovido pela OAB. Primeiro Congresso da Jovem Advocacia, do Brasil todo, em Porto Seguro, da faculdade, na Universidade do Descobrimento. Eu fui um dos palestrantes, isso tem um bom tempo. Mas não foi na época que o Brasil foi descoberto, eu não tenho 500 anos lá. Mas a minha inserção oral, não tinha 1.000 pessoas, nem 2.000, nem 3.000 advogados, tinha gente muito. 45 minutos. Eu vou falar, 45 minutos. Ó, beleza. Mas, na técnica de oratória, é aí que está. Se lhe convidarem para falar 10 minutos, se prepare para falar 60. Se prepare. Tenha instrumento, argumento, prosopopeias, metáforas, seja o que for, para falar sem se perder, sem encher linguiça. Bom, aí lá vai eu. 45 minutos. Aí alguém da coxia, a coxia são as laterais do auditório, de um teatro. Aí, quando eu fazendo diante, não entendi o jeito. Aí ela fez um bilhete e mandou alguém me entregar o bilhete. Fale mais 1 hora. De 45 minutos, mais uma hora. Mais uma hora. Imagina, um neófito, um amador, perante não sei quantos mil advogados, dizendo, aí você primeiro vai deixar o cerimonial na mão. Né? Deixa na mão. Não. Olha, só que foram 45 minutos, você não vai fazer. E aí agora? Você tem que balar na agulha, tem que ter conhecimento, tem que ter 50 anos, 51 anos de experiência. Era bem assim mesmo. Só porque eu estava tendo uma manifestação dos índios, dos indígenas, na BR, interditou tudo, ninguém ia. Tocaram fogo, pneu, não sei o quê. Então os palestrantes que iriam me substituir, estavam vindo do aeroporto, ficaram presos. Até a mulher, Luria, Que situação. veio com o carro, com o motorista, ficou presa. Pode contar dela o motorista, pode contar ele. Ele está trabalhando conosco até hoje. Aí, os índios interditaram tudo. Para mim, aquilo não foi de surpresa. Aí eu gostei. Eu digo, até agora que eu vou vender meu peixe. Com isso, daí eu fui dar aula em São Paulo, na Associação dos Advogados de São Paulo, na ASP.
fui para o Rio de Janeiro, fui para Curitiba, fui para tudo quanto é local. Para o que os outros seriam um problema e o seu Para foi mim, uma solução. foi uma solução. A minha oportunidade é que agora, meu Deus, que obrigado, Senhor. Quer dizer, é o que Carl Gustavo Jung fala. Não mate o mensageiro. Né? Então, o orador, ele precisa estar preparado. Vai falar 5 minutos? Olha, se prepare para falar 30. Vai falar 10, se prepare para falar 60. O preparo prévio é muito importante. Muito se prepare. Não negligencie, porque isso poderá alavancar sua carreira e poderá destruir sua carreira. Essa questão é fundamental. O preparo prévio, antecipadamente. Perfeito, professor. Quais técnicas ou exercícios práticos você sugere para melhorar a articulação, entonação e expressão vocal? Olha, existem vários exercícios vocais, vários. É muito importante você aprender, desenvolver, trabalhar respiração abdominal, ela é muito importante, a respiração diafragmática, ou melhor, do diafragma. É muito importante você desenvolvê-la para ter a sua economia de ar, para que o som saia de uma forma límpida, e se você demonstrar que está se engasgando com as próprias palavras. Existem as vogais, elas são muito importantes, você fazer exercício vocal com as vogais. Né? Claro que tem palavras, tem letras que você terá que trabalhar separadamente, como o P e o Q, e G, P, são palavras, são sons que estocam. P, P, aí dá aquele som no microfone. Pá, pá, pá. O P, o Q, G, são palavras que você precisa trabalhar para que sua dicção seja muito boa. São exercícios vocais que você deve trabalhar, né? Com a boca, com os lábios, com a língua, com a respiração. Né? Essa técnica eu dou em meu curso também. Você trabalhar desta maneira, porque você pode ter, você viu que um dos pilares da oratória é a voz. E a voz tem que ser límpida, né? Bem clara, para que o outro ouça também. Perfeito, professor. Como adaptar a sua fala para diferentes públicos e contextos? Existem abordagens específicas para discursos formais, apresentações de negócios, palestras acadêmicas, entre outros? Existe. Existe muito, por exemplo, existe a oratória sacra, a oratória religiosa. É uma oratória, é um tipo diferente. A postura é diferente. Né? Existe a oratória parlamentar, a oratória política. É uma oratória diferente. A oratória jurídica. No tribunal do júri, fazer uma defesa. Né? Não só no tribunal do júri, mas nos tribunais superiores, quando você vai fazer uma defesa oral. E tem a oratória popular. Essa popular é que é a pior de todas, porque vai requerer de você uma boa dicção, uma boa expressão corporal, porque a popular você não pode ser muito formal em suas expressões, certo? Então, daí você tem que saber separar qual é o público que você vai enfrentar. O público. Até a linguagem muda. Porque se você for falar para um público de simples, sem cultura erudita, sem formação acadêmica, você tem que falar que eles entendam. É por isso que, salvo engano, foi Aristóteles que ele dizia assim, fale, não sei se era Aristóteles, no momento que ele falou, o Platão ou Sócrates, um dos dois, um dos três, mas está entre Platão e Aristóteles. Ele diz assim, pense como sábio, como erudito,
Pensa. E fale como um simples. Porque se você falar com simplicidade, o ministro do Supremo vai entender e o trabalhador braçal também vai entender. Sabe? E a simplicidade é a coisa mais linda do mundo. Perfeito, professor. E como seria para adaptar essa fala a diferentes públicos e contextos, no caso? Como adaptar? Isso. Isso requer conhecimento. Porque se você pegar uma pessoa com pós-doutorado, com estudos avançados, da Sorbonne, de Harvard, da USP, da UFBA, ele é acostumado a falar para aquele público dele. Uma palavra significa 1 bilhão de coisas. É como um jogo de xadrez do humano com a máquina. A máquina tem 180 milhões de possibilidades, ou 780 mil possibilidades por segundo de uma jogada. Sabe? Você diz uma palavra, ela entende. Mas nas pessoas mais simples, não. Você tem que dizer a palavra que tem o poder de sintetizar o universo dele. Aí é que está. Porque você ser culto, para quem é culto, é fácil. Agora, difícil é a pessoa culta falar para o simples. Porque ele vai ter a grandeza, né, do conhecimento do universo das pessoas simples. E geralmente ele não tem. Ele vive numa clausura, ele vive nos portais de um mosteiro erudito. Ele tem que sair dali e começar a desenvolver a linguagem e o conhecimento da sociologia, da antropologia, da linguagem do povo, das pessoas, sem baixar o nível. Não precisa falar errado, de maneira alguma. O povo fala errado porque ele não foi para a escola. Sabe? E nem baixar o nível. Você fala de forma simples que ele não entender. Você tem de... Aí é que está o conhecimento. É o que o grego, o Aristóteles ou Platão disse. Pense como um erudito ou como um sábio e fale como um simples. Aí sintetiza o que você acabou de dizer, me perguntar. E qual é o papel da linguagem corporal na oratória? É o mais importante na oratória, é a expressão corporal. Na oratória, a expressão corporal, ela é, na média, acima de 55%. Se você pegar um orador que tenha o melhor conteúdo do mundo, mas ele não tem uma expressão corporal, ele não se movimenta, né? Não tem expressão facial, não movimenta as mãos, o corpo, né? A cintura. Ele não vai chamar a atenção da plateia. A plateia vai dizer, esse orador é um saco. Ele sabe muito, mas é um saco. E para dar aula pior, os alunos vão dormir, é um sonífero, sabe? É ruim. Então, o mais importante na oratória, infelizmente, não é o conteúdo. Em primeiro lugar, a expressão corporal. Em segundo, a voz. Uma pessoa de voz chata é horrível. Né? Às vezes, numa entrevista, a pessoa com a voz chata, até para você ser atendido no comércio, não vamos com uma voz chata, você fica doido para sair dali. Imagine você se casar com um homem ou uma mulher com a voz chata. Dormir, se acordar com aquela voz assim em cima do seu ouvido. Meu Deus, sabe? É horrível. A voz é fundamental. Então, primeiro, a expressão corporal é o mais importante. É por isso que muitas vezes você vê muitas pessoas se elegerem deputado, prefeito, vereador, sem ter cultura nenhuma. Mas é um orador popular que tem uma expressão corporal boa, meio desengonçada, meio atrapalhada e tal, mas tem expressão corporal. Não é um poste falando. Como as pessoas falam, tem presença. Tem presença, tem expressão corporal. Até para você que gosta de paquerar, de seduzir, quem é que paquera mais? Quem é que né?
se insinua mais perante uma garota. Porque, infelizmente, no Ocidente, ou seja, onde for, dificilmente a garota se insinua para o homem chegar e vai chavecar. O cara se assusta. Né? Se assusta porque ele não está preparado. Ele está preparado para abordar e não ser abordado. E é uma coisa maravilhosa você ser abordado por uma mulher. Ela partir para você e abordar. Então, cara, procura achar e não acha. Desmantela o homem todo, certo? Então, quem se dá melhor é quem conversa melhor, quem articula melhor, é o seu corpo, a sua voz, e depois é que vem o conteúdo. Quais gestos, postura e expressões faciais podem ajudar a transmitir mensagem de forma mais eficaz? Gestos e posturas. Gestos e expressões. Pronto. Já pensou, se você é uma pessoa que fala com o nariz ou com um queixo muito levantado, de uma forma muito arrogante, se você fica apontando demais para a plateia, apontar não é bom, não aponte para a plateia, sabe? É muito invasivo, é como se fosse uma espada, uma lança de Aquiles sendo jogada no peito de Heitor na Ilíada de Homero, sabe? Então não aponte, sabe? Trabalhe bastante suas mãos em formas de concha, mãos obradas, abertas. Né? Dessa maneira, não aponte. Quanto menos gestos agressivos, melhor. Né? Tenha muito cuidado, porque o gesto poderá fazer com que o outro lhe veja como alguém agressivo ou agressiva, né? E não lhe contrate, não quer estar próximo de você, né? E você não vai conseguir transmitir a mensagem que você gostaria de transmitir. Tem gente que faz questão de ser chata, né? Eu sou assim e vou morrer assim. É lamentável. Ela não quer morrer assim. Ela é assim porque não tem informações. Que é tão bom você ser bem recepcionada pelas pessoas. E graças a Deus você chegou, eu gosto de estar ao seu lado, tem uma energia boa. Certo? Então os gestos dizem muito sobre o interior da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma vida, teve uma infância, uma adolescência, uma juventude bastante conturbada e não soube superar, não soube ser resiliente. O problema todos nós tivemos, temos e teremos. Quem não quiser problema, é só ali no cemitério, o Campo Santo está aguardando. Ali é o lugar para quem não quer ter problema. Como estruturar um discurso convincente? Quais são os elementos essenciais de uma introdução impactante, desenvolvimento coerente e uma conclusão memorável? É importante. Eu vou resumir tudo isto. Você pode repetir de novo, só para, de novo, mais lento para o nosso ouvinte. Claro, professor. Como estruturar um discurso convincente? Quais são os elementos essenciais de uma introdução impactante, desenvolvimento coerente e uma conclusão memorável? Muito bem. Existe um dito retórico na cultura da oratória muito interessante, que ele diz assim: o começo de um discurso, ele é bronze. É bronze. O exórdio, o começo, ele é bronze. É como uma sinfonia, que ela começa lentamente, é como o amanhecer. Ele vai, o sol vai nascendo no leste e vai aumentando seu brilho. Certo? Daí, o começo do discurso, né, ele deve ser dessa maneira, leve, suave, mas que chame a atenção para o seu brilho. O meio, entendeu? Ele é prata, o meio do discurso, onde você vai desenvolver toda a trama do seu discurso. E o final do discurso, ele é ouro. É você tem de concluir de forma memorável. A conclusão, você tem de concluir para deixar a plateia com aquele gostinho de mel nos lábios. Sabe? Eu oriento o meu aluno a concluir, a exordiar
uma frase de efeito de um pensador, uma frase condizente com o que você falou durante o seu discurso. Né? Aquela frase é que vai sintetizar tudo. Né? Aí que vai deixar as pessoas com aquele grande final. Né? Então, eu faço essa associação ao nascer do sol. Ao bronze, prata e ouro, com uma frase de efeito, condizente com o que você desenvolveu ao longo do seu discurso. Quais dicas você tem para responder a perguntas difíceis ou lidar com situações imprevistas durante uma apresentação? Bom, só para saber, nós já temos alguns minutinhos aí, segundo o seu... Já temos 1 hora já de entrevista. 1 hora de aula, 0800. Quem não gosta? Aí é o seguinte, você, no caso, quando você se deparar, eu deixo assim, vou fazer uma palestra, eu aviso antecipadamente mesmo. Pessoal, eu vou fazer o discurso, eu vou deixar as perguntas para o final. No final vocês vão interferir à vontade. Eu já deixo a plateia favorável a mim. Porque se eu for fazer um monólogo e não permitir que a plateia se manifeste, vai ter gente que vai ficar revoltada comigo ali. Poxa, esse cara é arrogante, só ele fala. Eu também tenho conteúdo. E às vezes tem conteúdo muito maior do que o meu. Certo? Então eu aviso, olha, pessoal, eu vou deixar o final, o tempo para pergunta. Vocês vão vir aqui ao público. Tem gente que quer falar, tem lá na frente para falar. E essa oportunidade ele precisa ter. Porque se você cortar, você vai ter um diabetes de perseguindo. Aí é o que a gente chama de comunicação não violenta, permitir que o outro se manifeste. As perguntas, se eu não souber, eu digo, eu não sei. Você tem que ser verdadeiro. Tem pergunta que alguém me faz, eu não sei, me dê seu e-mail, me dê o seu WhatsApp, o número, que eu vou estudar e vou responder. Então, você tem que ter humildade. Mas eu não sei. Ninguém sabe tudo. E geralmente as pessoas que perguntam sabem. É só para testar. E às vezes até para poder dar vazão um pouco ao seu ego. Tá? Mas é fundamental você avisar que é uma oportunidade, porque você vai se deparar com situações inusitadas. Além de treinar e praticar, quais recursos adicionais você sugere para aprimorar as habilidades de oratória, como livros, cursos ou outras referências? Muito bem. Livros, tem que ler. Um orador não pode ficar um dia sem uma linha. Ele tem que ler todos os dias. Temos grandes autores, muitos. Em meus livros eu indico vários autores, muitos autores. Ler diariamente, assistir filmes que tratam do assunto. Eu tenho também uma relação de filmes interessantes que falam. Filmes meus, comerciais, em que tem a presença marcante do orador. E outra coisa, você tem que ser amante da meditação. Você tem que meditar diariamente. Você tem que refletir sobre você diariamente. A meditação, o relaxamento. Primeiro o relaxamento, né? Primeiro você relaxa e depois você medita. Essa meditação, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Reserva aí 20 minutos por dia para você, com o seu interior, sozinho. Fale com os seus familiares, sua mulher, seu marido, seus filhos, o seu gato, o seu cachorro, o seu papagaio. Olha, eu vou desligar meu celular, tudo, vou aqui me recolher e vou fazer meu relaxamentozinho. Isso ajuda muito, isso fortalece, é uma armadura potente que nenhuma bala de fuzil vai ultrapassar, certo? Porque isso vai lhe dar um suporte emocional muito grande. O orador precisa disso. Né? Então, além de leituras, bons filmes, conviver
com pessoas legais que gostem também de ler e discutir assuntos, porque você é o resultado das pessoas que estão ao seu lado. Como eu disse no começo, você tem que ser o sol para você e a luz para os outros. Perfeito, professor. Essas perguntas que eu queria fazer para o senhor. Muito obrigada pelas respostas. Acrescentou muito. É isso aí, eu também lhe agradeço pelas suas perguntas, né, porque assim a gente vai poder ajudar outras pessoas. Espero que vocês compartilhem esta entrevista com seus amigos, suas amigas, para que eles possam tirar suas dúvidas e também entrar em contato comigo, porque por aqui embaixo, né, quando você curtir, quando você compartilhar e comentar e perguntar, eu responderei com todo prazer. Emily, aí você pode me desligar. Certo, professor. Obrigada. Obrigadão, Emily. Tchau, tchau, pessoal.